Fala, rapaziada. Esse vídeo aqui vai ser para aquele pessoal que trabalha na sala de angiografia, no laboratório de cateterismo. Então, é para o cardiologista intervencionista, é para o vascular que trabalha nessa área, é para o anestesista que trabalha também, entra na sala de angiografia, para o neuroradiologista intervencionista. Então, se você conhece alguém que trabalha na sala de geografia, seja cardiologista, vascular, anestesista, neurointervencionista, encaminhe esse vídeo para ele porque vai ser importante, que eu vou dar dados e recomendações extremamente interessantes para o dia a dia de trabalho nessa época de pandemia que a gente está vivendo. Então a primeira coisa que eu peguei foi olhar o pessoal da cardiologia. O pessoal da cardiologia ele é mais numeroso e eles publicam muito mais. Acho que eles estudam mais do que a gente, né? Pode ser isso. Então eles publicam mais coisas, né? Então no 16 de março foi publicado uma orientação para como se deve utilizar o laboratório de angiografia durante esse período de pandemia, né? E aí o que eles fazem? Eles dividem os pacientes em 3 grandes grupos. Primeiro, aqueles casos que são eletivos. Os casos eletivos, eles recomendam o quê? Suspender todos os casos eletivos. Isso eu estou falando do pessoal da cardiologia, tá bom? Que foi publicado lá no JACC. Eles dão 2 motivos para suspender. Primeiro motivo, para evitar uma exposição de um paciente para ir para dentro do hospital, que é um local com muito quadro de Covid-19. Então é a primeira explicação que você deve suspender os casos eletivos. Segunda explicação, para evitar a ocupação de leito de UTI. Às vezes você faz um caso eletivo e o paciente tem que ficar ocupando um leito que às vezes vai ser muito mais necessário com um paciente com Covid-19. Então são as 2 explicações que falam, olha, nesse período de pandemia é melhor você suspender os seus casos eletivos, certo? E aí depois vem os casos de urgência, tanto na gente da neuroradiologia intervencionista como o pessoal da cardiologia. Tem casos que são casos de urgência, que não pode esperar. E aí eles dividem em 2 grandes grupos. Primeiro, aqueles grupos com infarto agudo do miocárdio com supra de ST e aqueles pacientes com infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Então, nos casos de paciente com supra de ST, infarto agudo do miocárdio com supra de ST, você vai ter que pesar o risco-benefício. Pensar no benefício para o doente e no risco que vai expor a equipe que vai tratar esse doente. Então, se for um paciente Covid-19 positivo com supra de ST estável, pensar na possibilidade de fibrinolítico para tratar esse infarto agudo do miocárdio. É uma possibilidade. Mas, às vezes tem um paciente com Covid-19 que tem que ir para a intervenção percutânea. O que você deve fazer? Equipamento de proteção individual para todos os membros que forem trabalhar nesse paciente. E aí vai ser luva, gorro, avental, máscara N95, proteção facial completa, que é como se fosse um escudo facial completo. É isso que eles indicam nesse artigo do JACC. E aí a gente vai para outra parte, aqueles pacientes com infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Nesses quadros, primeiro, eles orientam o quê? Aguardar o resultado do teste de Covid-19, se ele for positivo ou não. Caso ele seja positivo, avaliar não realizar o tratamento invasivo, tratamento conservador para esse tipo de doente. Caso eles precisem fazer o tratamento, aguardar e aí sim depois tratar. E sempre lembrar, liberar esses caras precocemente do hospital, liberar rápido os pacientes com infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Então esses são os 3 grandes grupos que eles dividem: paciente eletivo, paciente com supra de ST e paciente sem supra de ST. E além disso ele começa a falar de algumas outras coisas. Por exemplo, alguns pacientes que vão para a sala de angiografia eles precisam ser intubados, ou precisam aspirar, ou precisam fazer manobra de reanimação cardiopulmonar. Esses 3 tipos de manobra vai aumentar muito o risco da equipe que está atendendo esse doente dentro da sala de angiografia. Por quê? Isso pode levar ao que eles chamam de aerossolização. Nem sei se diz essa palavra em português, mas o aerossol vai ser disseminado no ambiente. Então, eles orientam que, caso um paciente tenha que ser encaminhado para a sala de angiografia, para o laboratório de cateterismo, ele tem indicação de intubação, deve ser feito fora de lá, porque vai diminuir o risco de transmissão para outras pessoas. Então, intuba ele num local e depois transfere ele para a sala de cateterismo. Caso não esteja disponível a intubação orotraqueal, você deve fazer um BiPAP circuito fechado.
E por que a intubação enotraqueal ela é mais segura? Porque o paciente vai ficar respirando num circuito fechado e há menor risco de disseminar aerossol no ambiente. Outro dado importante, a grande parte, acho que aqui no Brasil nem tem, a grande parte das salas de angiografia, elas não têm um sistema de pressurização do ambiente, pressão negativa. Então é muito difícil conter. Terminou qualquer procedimento, deve ser feita a higienização terminal, a limpeza de toda aquela região para evitar novas contaminações. E outro dado importante são medidas que eles falam para proteção da equipe. O que deve ser feito para proteger a equipe que trabalha na sala de angiografia? Primeiro dado é aquilo que eu falei, diminuir o volume de casos eletivos. Então, suspende os casos eletivos, é menor chance de exposição, tanto para a equipe quanto para os doentes que teriam que ser internados de forma eletiva. Evitar 2 especialistas no mesmo caso. Outra medida que pode ser feita, colocar uma sala de angiografia exclusiva. Essa é a sala exclusiva para pacientes suspeitos ou confirmados para Covid-19. É uma outra medida que eles podem fazer. E outra coisa, treinamento de todo o pessoal de uso de EPI, principalmente utilização de máscara N95 e retirada e colocação de equipamento de proteção individual. Todo mundo deve ser treinado desse ponto. E aqueles pacientes que são suspeitos de ter Covid-19, eles devem ir para a sala de angiografia se não forem intubados. Eles também falam nesse artigo que o limiar para intubar esses pacientes tem que ser muito menor. Então eles estão em um ambiente, no pronto-socorro, normalmente vem atendido, ele tem qualquer chance de ser intubado, já intuba ele dentro do pronto-socorro para depois encaminhar ele já intubado para diminuir o risco de contaminação de outras pessoas. Além disso, pacientes que são suspeitos de Covid-19 devem ir com máscara cirúrgica para dentro da sala de angiografia e toda a equipe usar N95. Outro dado interessante, olha só, a gente está falando da maior potência, os Estados Unidos, maior potência econômica do mundo. Eles falam que em virtude da escassez de tanto material de proteção individual, máscara cirúrgica, N95, deve ser suspenso os casos eletivos por causa disso. E além disso, você deve reduzir o tamanho da sua equipe, formar equipes específicas. Então, uma equipe A com um número reduzido, uma equipe B com um número reduzido, e essas duas equipes não entram em contato para que se uma equipe for contaminada, a outra não seja contaminada. E caso um dos membros de alguma equipe tenha sintomas de Covid-19, vai ficar afastado e a equipe continua trabalhando da mesma forma. Então, diminuir o número de equipe e se repartir os horários para não ter contato e evitar que 2 equipes sejam contaminadas no mesmo tempo. E depois eu vi um artigo que foi publicado agora dia 25 de março de 2020 da revista Catheterization and Cardiovascular Intervention. Essa revista ela segue mais ou menos na mesma pegada do Jack. Então ela fala que aqueles pacientes com infarto agudo do miocárdio com supra, de baixo risco, estáveis, com Covid-19, deve ser tentado a fibrinólise, certo? Caso tenha que ser feito, tomar todas as medidas com equipamento de proteção individual. Alguma coisa interessante que ele fala diferente nesse artigo é que deve-se evitar a intubação enotraqueal desses pacientes na sala de angiografia, a aspiração desse paciente deve ser evitada e a utilização de máscara com ambu, porque isso pode fazer aquele fenômeno de aerossolização, ou seja, distribuição de aerossol dentro do ambiente. E isso aumenta muito o risco de infecção da equipe que trabalha com esses pacientes. Mas muitas vezes a reanimação cardiopulmonar se faz necessário. Eles orientam, nesse segundo artigo, fazer reanimação cardiopulmonar com dispositivos automáticos. É uma orientação que eles dão. E caso seja necessário fazer a intubação desse doente na sala de angiografia, todas as pessoas que não são essenciais para a intubação estejam fora de sala. E somente quem for realmente necessário e essencial para a realização da intubação deve estar dentro de sala para realizar a intubação. E ele começa a falar um pouquinho da epidemiologia, que ele fala que a razão de casos fatais gira em torno de 4,1%. Isso se a gente pegar os dados mundiais. Mas esse dado está superestimado porque essa razão ela é feita como cálculo do número de mortos sobre o número de casos confirmados. Esses casos confirmados não são todos,
porque nós não temos teste para todo mundo. Então tem muita gente que tem a doença, mas fica em casa, isolada, e não foi feito o teste, então não entra nesse cálculo. E ele dá o exemplo de um navio Diamond Princess, que foi um navio que ele chegou na China, ficou quarentenado porque tinha um caso positivo, e aí foi sete pessoas de 700 mais ou menos que faleceram. Isso dá em torno de 1%, que deve ser mais ou menos a realidade do número da razão de fatalidade dos casos de Covid-19. Ele orienta o que? Mesmo que essa razão de fatalidade baixa de 1%, a transmissibilidade dele ele é muito, muito alto. E por isso, mesmo que seja 1% de casos fatais, essa mortalidade fica muito elevada. Então, se ele pensa nos Estados Unidos, ele coloca os dados americanos, são 180 milhões de pacientes infectados e entre 20 a 30 milhões de doentes necessitando de hospitalização, sendo que só dispõe de 1 milhão de leitos hospitalares para esse tipo de doente. Aí começa a ter esse desespero, porque vai ter pouco leito para muita gente necessitando. Por isso a necessidade da achatamento da curva.